pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Fala Pública. É um prazer muito grande ter vocês conosco, já temos inúmeros inscritos no nosso canal. Dê um pulinho lá no YouTube, vejam as nossas propostas. Esse canal aqui é para você trazer suas ideias, suas opiniões e principalmente falarmos de política. Hoje temos aqui na nossa mesa uma pessoa extremamente querida, nosso coronel Lauro Boto, que vai trazer um pouquinho da experiência que ele tem dentro da Alerj, do Corpo de Bombeiros, principalmente, né, Pietro? Com certeza. Com a experiência tão grande aí dentro dessa corporação e que acabou assumindo algumas funções, né, dentro do Executivo e agora também numa estrutura do Legislativo, que é lá na nossa querida Alerj. Muito prazer estar te recebendo aqui. Obrigado pelo convite, por atender o nosso convite, estar aqui disponível para gente. Pô, muito bacana. Coronel, eu queria que o senhor pudesse trazer para os nossos amigos aqui um pouquinho da sua experiência, falar como é trazer do Executivo para o Legislativo, essa experiência do Corpo de Bombeiros, como é essa Superintendência de Proteção e Defesa Civil, como é que ela atua, que muita gente acha que o Corpo de Bombeiros ele não tem no Legislativo e se enganam, né? Hoje nós temos dentro da nossa estrutura, do nosso prédio, um andar inteiro à disposição e com pessoas capacitadas, né, provindas do Corpo de Bombeiros, principalmente, né, e que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa sua experiência, como é que foi o senhor trazer do Executivo para dentro do Legislativo um pouquinho daquilo que a gente imagina ter ideia, noção. Fala para gente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra, prazer muito grande mesmo. Aliás, são dois grandes prazeres. O primeiro é ter sido convidado por vocês. E o segundo, não menor, tampouco maior também, mas o prazer de ver pessoas como vocês, né, por livre e espontânea vontade, pelo simples, motivados, né, pela importância, pela sabedoria da importância da difusão da informação, por tudo que a gente passa, tudo que a gente vive no Legislativo. Flavinha aí com muitos anos de casa, Pietro também já com alguma estrada já trilhada na política e vivendo ali no Legislativo, estando dispostos a compartilhar isso com as pessoas que estão dispostas a nos assistir também. Então são dois grandes prazeres. Obrigado. Né? Eu fico muito feliz com as palavras de vocês. Não me sinto tão experiente, tão importante como vocês se referem, mas agradeço muito a deferência. E se a gente puder aqui no bate-papo, né, trocar uma ideia, e se de alguma forma também eu puder contribuir para que as pessoas entendam um pouquinho mais a origem, a importância e a forma como a defesa civil, ou melhor, as defesas civis, sejam os órgãos de defesa civil em si, como há em todos os municípios, há no Estado, há na União, né, no governo federal, mas principalmente o sentimento, a área. Assim como a gente fala de saúde, a gente fala de segurança pública, a gente fala de educação, existe também a defesa civil. E isso que a gente está fazendo aqui, num momento de paz, de tranquilidade, na normalidade, debatendo, né, levando conhecimento para as pessoas sobre o que é a defesa civil, pode parecer não tão importante quanto é, mas é muito importante, porque as pessoas só, infelizmente, né, o ser humano tende a lembrar de determinadas situações, determinadas áreas, só quando realmente mais preciso. E defesa civil, basicamente, é prevenção, é preparação, né? É uma construção que a gente faz nos momentos de paz, na normalidade. Então a gente tem que se unir, tem que reunir os órgãos, tem que reunir todo esse sistema que é participante do órgão de defesa civil, não das corporações, mas do grande sistema de defesa civil. É nesses momentos de paz, de normalidade, que a gente vai começar a se preparar, porque os infortúnios virão. Todo verão está aí para mostrar que ou sofreremos com enchentes, sofreremos com inundações, sofreremos com deslizamentos de terra, sofreremos com epidemias, com pandemias e por aí vai. Então a gente tem que estar preparado.
Me alonguei pra caramba, Não, mas queria imagina. muito agradecer a vocês essa oportunidade. Fala pra gente, Coronel, é uma curiosidade até minha, da Flávia, eu não sei se do meu querido aqui, Pietro, mas fala pra mim, como é que a Defesa Civil, como é que o seu departamento funciona num prédio como o da Alerj? Assim, me empolguei tanto agradecendo vocês que respondi parcialmente, né, a provocação que me foi feita anteriormente. Flavinha, eu vou fazer 1 ano, né, à frente da pasta lá na Assembleia Legislativa. Quando eu cheguei, quando eu fui convidado a assumir a superintendência, né, pelo atual presidente, o deputado Rodrigo Bacelar, ele me passou a missão para que eu conhecesse a estrutura da Defesa Civil, né, que anteriormente era conhecido como a Coordenadoria da Brigada de Incêndio. Isso, até me confundi quando te perguntei. Porque é uma brigada? mudança, uma mudança recente, você que já está há tanto tempo na A gente está casa. acostumado com brigada de incêndio, até então não sabia que era outro departamento, né? Exatamente. E tem uma passagem assim que eu costumo citar sempre que sou provocado a fazê-lo, independente de onde eu esteja. Ele me deu 1 semana para eu conhecer, né? Tanto a parte que a gente tem contratual com a Brigada de Incêndio contratada particular, quanto com todo o nosso aparato, né? E assim eu fiz, em 1 semana. E no relatório que eu fui apresentar à presidência na época, eu já comecei a minha apresentação dessa maneira, né? Eu falei, presidente, nós estamos aqui, o senhor me deu uma missão, eu fico muito honrado, mas que eu imagino absurdamente importante. Nós somos, na Assembleia Legislativa hoje, todos nós somos partícipes do 4º maior poder legislativo do país. Olha. Dentre todos os municípios, né, 5.502, se não me engano, mais 26 estados e o Distrito Federal e a União. Dentre esses, de orçamento, e eu lembro que eu até falei na época, em relação ao orçamento e tamanho, nós somos o 4º. Para mim, a Alerj é o mais importante, né? E é o que determina o nosso dia a dia, é que toma decisões, é que realiza a fiscalização dos serviços públicos que são mais importantes para mim, Lauro, Pietro e Flávia, né? E assumir essa missão dentro da Assembleia Legislativa, muito mais do que um mero fiscal das atividades que já se desempenhavam ali, eu entendia que a gente podia e devia fazer mais. Principalmente, né, em todo e qualquer lugar onde se faça representar o poder legislativo do Rio de Janeiro, né, nós temos que ter um ambiente, propiciar um ambiente seguro para todos que lá estejam, sejam eles parlamentares, sejam visitantes. E quando eu falo isso, eu não falo exclusivamente do Alerjão, do novo. Nós temos o Palácio Tiradentes, que é uma joia do Legislativo, tanto é que voltamos a utilizar, né? E temos o Departamento de Transporte em Benfica também, garagem, né? que por muito tempo ficou esquecido, mas ali é fundamental para que a gente consiga desempenhar as atividades. Sim. São 70 parlamentares responsáveis por representar 17 milhões de pessoas em 92 municípios. Né? Então, basicamente, né, depois disso tudo que eu falei, além de estar preparado para todas essas situações, a gente é responsável pela manutenção, pelo monitoramento de todas as emergências que venham a ocorrer nas sedes dos poderes legislativos. É também responsável por acompanhar as comitivas do Poder Legislativo quando se façam necessários e quando solicitados. E você falou, a gente falava aqui antes de começar o podcast, Pietro até me falava aqui, né? E você depois citou o Corpo de Bombeiros. Eu costumo dizer, nas ocasiões em que eu tenho a oportunidade de falar, que eu com muito orgulho, até de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, eu represento, nós do Corpo de Bombeiros, a gente representa a empresa mais bem-sucedida, se estivéssemos falando no mundo empresarial, mais bem-sucedida em todos os aspectos. Primeiro que ela não dá prejuízo para o Estado, né? Em nenhuma ordem, em nenhuma ordem, né? Inclusive, se tratarmos de outras questões, inclusive previdenciárias, não damos prejuízo. A minha empresa, dessa que eu tenho origem, né?
ela conta, já desde que foi aberta a série histórica, como gostam de falar, a gente nunca teve menos de 90% de aprovação popular. Sim. Isso é muito bacana, vírgula. Porém, isso faz com que a gente tenha um nível de exigência, uma responsabilidade para com a instituição e principalmente as pessoas que fazem com que a gente tenha esse nível de excelência e de aceitação tão grande. A gente conversava aqui antes sobre essa questão de não só aceitação, é a confiança mesmo. Confiança. A palavra é essa. A população, a palavra é essa. Em todas as pesquisas, Chama o bombeiro. É a instituição que mais a população confia. Em todos os anos, a gente pega a pesquisa ano a ano aí e o bombeiro ainda se mantém e com louvor entre os prioritários, lá, encabeçando toda a listagem, sempre sobre isso. Mas bacana você falar sobre essa questão de fiscalização da Assembleia. A gente, recentemente, a gente passou aí e passa, né? Anualmente, a gente falou isso até num outro episódio nosso aqui, o Flavinha, debatemos sobre isso, com as questões dos desastres naturais por conta de níveis pluviométricos muito altos, por conta de, talvez, algumas estruturas dentro dos municípios não adequadas para poder suportar o crescimento, e aí a natureza vem anualmente com aquelas chuvas, vem com... aí os deslizamentos acontecem, a gente teve aí agora recentemente Paracambi, Japeri, sofrendo aquela região serrana ali toda com a questão dos desastres lá nas rodovias, a gente viu muito aí, a equipe do governo tá atuante lá com o DR lá, e toda a equipe do governo, a gente viu em Nova Iguaçu, principalmente... com essas chuvas agora, algo que eu nunca vi, tá? Eu moro em Nova Iguaçu, sou morador do bairro da Luz e te afirmo que a gente perdeu 2 ou 3 bairros, que é Comendador Soares, Jardim Canaã, por completo, por conta das chuvas. Eu fui lá, eu estive visitando lá e níveis de 1,80 m dentro das casas, mas não foi um quarteirão, uma rua, uma parte isolada, não, foi o bairro inteiro. Aconteceu até foi registrada uma cena de um herói, que foi um menino chamado Marcos Vinícius, que... Eu vi que tirou a família do carro, Ele é morador de Nova Era. Isso. Coincidentemente, Papai do Céu botou ele lá naquele momento que... Logo após ele tirar as crianças, o carro estava sendo levado pelas chuvas, pelas águas, travou no ônibus, o motorista abriu a porta lá, ele botou o pezinho dele, foi tirando uma criança, tirou a outra criança, tirou a mãe, e assim que ele tirou a mãe, o carro foi embora. Até de arrepiar. Mas assim, falando nessas questões, a gente aponta muito a questão de governo, por que fez, por que não fez. E aí você também comentou lá no início que a gente só lembra da Defesa Civil e do bombeiro no momento realmente da desgraça. A gente sabe que não é assim. A gente sabe, a gente conversou, tivemos alguns bate-papos, até se foi um mentor para o outro podcast que a gente teve aqui sobre alguns assuntos. Pô, sério, legal. Mas a questão da tua experiência no executivo, que você, 2021, de 21 a 23, participou efetivamente do executivo aqui no Rio de Janeiro, com essa experiência que, deve ter sido no Rio de Janeiro, né? O município do Rio de Janeiro, algo ímpar na vida para qualquer pessoa que trabalha no poder público ou com gestão pública, teve essa experiência. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente bateu aquele papo, não só no momento da desgraça, não só no momento do desastre. No momento da prevenção. Antes, no anteceder dos fatos. Então, Pietro, assim, eu tenho algumas experiências que... Assim, eu julgo muito importantes para mim. Gostaria de não ter passado por algumas, eu vou falar aqui algumas delas, mas que me foram importantes, né? Muito importantes. Eu lembro o primeiro grande desastre que eu tive a oportunidade de participar foi em 2010. Eu lembro que depois daquelas chuvas de 4 de abril, eu lembro que é um dia depois do aniversário da minha mãe. Morro do Bumba. Morro do Bumba. Lembro. À época eu servia no GOTA, Grupamento Operacional de Tecnologias Avançadas, na Ilha do Fundão. Éramos uma unidade especializada de pesquisa tecnológica mesmo, e tínhamos uma equipe de militares que prestava socorro àquela área, né? O nosso quartel foi literalmente interditado e nós fomos em apoio a Niterói trabalhar naquela operação.
Eu tenho uma passagem curiosa, que a gente chegou para apoiar o quartel de Niterói, estávamos eu e o capitão Pessoa, era capitão nessa época, aí a gente lá naquela operação, assim... De resgate. E sem igual, porque lá era um lixão, né? A chuva, muita chuva, Chorume penetração, acumulou, deslizou e deu no que deu. 50 e poucos mortos, se não me engano. Então, aquele cheiro inesquecível, para quem já sentiu, né? Não adiantava chegar em casa, lavar o fardamento, não, tinha que jogar fora. Né? E eu falava com pessoa assim, a gente estava lá na época, estava transportando um dos corpos e tal, eu falava assim, pessoa, grava esse momento. A gente nunca mais vai ver isso na nossa carreira. Isso em 2010. 14 anos já se passaram praticamente. 14 anos. Isso, abril de 2010. Em 2011, estou eu servindo em Magé, no 2º GESFAMA, a caminho do quartel, já, não me engano, 17 de janeiro. Estou eu indo tranquilamente, assumi o serviço de comandante de operações lá em Magé. Só tinha informações do que estava sendo noticiado no rádio, mas diziam que toda a região serrana estava incomunicável. Não sabiam o que tinha acontecido ainda, a magnitude, sabiam que tinha chovido demais e estava incomunicável toda a região serrana. Magé, como fica ali no pé da serra, e nós tínhamos a informação de que um dos nossos militares, o Cabo Guarilha, isso foi numa quinta-feira de manhã, no domingo anterior eu tinha tirado serviço com esse camarada, que o Cabo Guarilha morava em Teresópolis e estava soterrado com a família. Nossa. Meu comandante à época, o coronel Alex Borges, falou, eu estava entrando de serviço, assumindo serviço, falou, Lauro, reúne todo mundo, pega as 2 alas do pessoal que está saindo e do pessoal que está entrando, o quartel vai subir. Sim, senhor. Subimos, realmente veio a óbito, a gente participou da operação. E foi, assim, sem dúvida nenhuma, o pior momento assim, da minha carreira. Que encontramos realmente toda a família do Guarilha soterrada. E quando o pessoal do recolhimento de cadáveres chegou, da nossa viatura, estávamos eu e o capitão Roberto Santos, Robertinho. A gente estava aguardando, né, a retirada dos cadáveres e chega um militar, né, dessa guarnição de recolhimento de cadáveres, fala assim, capitão, o senhor não vai acreditar. Passamos lá em frente ao IML agora, tem mais de 200 corpos em frente ao IML. Aí eu lembro que eu viro pro Robertinho e falo assim, caramba, rapaz, bombeiro é exagerado pra caramba, né? 200 corpos, onde já se viu. Ele não estava mentindo, não. Então eu tô te falando, aí eu vou voltar um pouquinho. Eu falei isso tudo porque em 2010, no auge da minha pouca sabedoria, disse que nunca mais veria o que eu vi lá no Bumba. Não precisou nem um ano para que eu vivesse uma outra operação, né, uma outra tragédia daquela monta, que foi a região serrana. Eu participei das operações exclusivamente lá em Teresópolis, onde morreram 300 e poucas pessoas. Friburgo ainda morreu mais gente ainda. No total, quase 1.900 e tanto mortos, mais desaparecidos, mais outros tantos. Isso. E por que eu estou contando essa passagem? E principalmente com aquela infeliz frase minha de que eu não veria nenhuma outra tragédia. Porque elas vão acontecer. Sempre. Queiramos ou não, façamos o que fizermos, elas acontecerão, né? E aí você me fala, então não tem solução? Tem. É fazer com que a gente esteja preparado para poder, de alguma forma, prever o que pode acontecer. E aí vou voltar um pouquinho ao banco escolar e falar um pouquinho de defesa civil. Conhecimento de risco. Isso a gente tem que ter na escola, como tem nos países desenvolvidos. A gente até falou no nosso podcast anterior da questão do terremoto no Japão. Exatamente. Como as crianças são treinadas antecipadamente. E uma coisa... Desculpa, Pedro, te cortar rapidinho. Eu me lembrei aqui, nós falávamos, coronel, lá atrás, né, na nossa conversa informal na Alerj, a respeito do preparo das crianças nas escolas. Porque fundamental, nós levamos aquela questão
Pietro até trouxe, da invasão de um louco, de um maníaco com um revólver, com machadinha, para matar aquelas crianças. Quer dizer, as crianças não tinham área para escoarem, não tinham área de escape, que a gente chama, né? Isso. Não tinham nenhuma informação, nenhum local em que elas pudessem olhar e falar assim, aqui eu estou segura. E a gente falava, me permita se eu estiver errada, nós falávamos da questão da implementação dessa matéria, dessa atividade extracurricular, até mesmo para criancinha pequena, né? Tem que saber. Para elas terem informação, para elas saberem que o risco existe. Exatamente. Assim, a gente fala de todos os assuntos, desses problemas todos, mas a gente sempre tem a convicção de que a educação é a base e o princípio de tudo. Daí a gente, conversando, a gente entende que nos países eles não decidiram ter treinamentos na infância das crianças aleatoriamente porque acham que vai acontecer, porque fatos acontecem de fato. Exatamente. E assim, eu muito me preocupo e me deixa surpreso ver que anualmente, e às vezes não é uma vez por ano não, tá? São várias vezes por ano, acontecem os mesmos tipos de problemas nos mesmos lugares. Isso. E não se conscientiza as crianças, não se treina, não se capacita. Porque assim, no Japão é questão de terremoto, nos Estados Unidos é questão dos vendavais, terrorismo. A Europa já começou a adotar isso porque uma onda de 2 ou 3 ataques lá muito grandes acontece. Você deu exemplo aí, ó, o Bumba, foi Teresópolis. Então, assim, quantos mais a gente precisa para poder ter essa consciência? Da mesma maneira que a gente entende que há um rol aí gigante de oportunidades para crescer nessa área, a gente tem que apontar também alguns lugares onde isso é feito e dá certo. Isso. Né? Então, e assim, nos surpreendeu esse comentário seu lá naquele bate-papo informal, exatamente. que a gente não tinha o conhecimento de fato. Mas pode explicar, por favor. Não, então, assim, eu posso falar na prática, inclusive enquanto eu estive à frente da Defesa Civil Municipal, né, trabalhei também, já tinha trabalhado lá atrás em 2013 até 2016 na própria Defesa Civil. E assim, basicamente, vou te dar um grande exemplo. Hoje, o município do Rio de Janeiro, como alguns poucos outros municípios Brasil afora, tem na grade curricular obrigatória 12 horas aula anuais de defesa civil. Olha. A pandemia trouxe muita coisa ruim para a gente, mas trouxe alguns ensinamentos também. Com o advento da educação à distância, a gente conseguiu sair, no ano de 2021, de 40 escolas do município para todas, no município do Rio de Janeiro, para todas, que a gente qualificou multiplicadores, e esses multiplicadores conseguiram fazer com que a lei, que estava simplesmente no papel, aplicasse. E que era aplicada ali em 40 escolas, eu não estou chutando um número, não, eram 40 escolas. Saímos de 40 para 1.552, salvo engano. Entendeu? Então, assim, é suficiente para resolver o problema? Não é. Poucas horas a gente já... Poucas horas. Mas isso é o quê? Isso é no ensino primário? É no ensino fundamental. Hoje no nosso primário antigo, né? O que é isso? Explica pra gente. Então, existe o material, a cartilha, existe os difusores, né? Na verdade, os agentes de defesa civil que antes percorriam, como são poucos, a Defesa Civil do Rio de Janeiro é uma das maiores, porém está muito aquém do que deveria ser para uma cidade de 7 milhões de habitantes, como o Rio de Janeiro. Né? Mas ela conseguia, com a estrutura que ela tem, atender, como eu falei antes, essas 40 diretamente, e com o advento do ensino à distância, a gente conseguiu atender a todas. Mas na prática não, porque a gente precisa do exercício simulado ali com elas também. Isso que eu te perguntar, tem o exercício simulado? Tem o exercício simulado com algumas delas, principalmente nas áreas onde há maior potencial de risco, para que se tenha uma ideia, né? Muitos que até labutam na área, às vezes não tem nem essa noção. Só na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 102 cidades com 102 comunidades com sistema de alerta e alarme, que são as sirenes. E aquilo ali não é só chegar e colocar a sirene. Existe um núcleo de defesa civil ali instalado. O centro de monitoramento é o nosso centro de operações da Prefeitura do Rio, que é um dos
se não é o mais moderno dos mais das modernos. Américas, é um dos mais modernos, né? Ele faz esse monitoramento, é responsável por todo esse gerenciamento. E é como eu falei anteriormente, há um sistema. A Defesa Civil não se faz sozinho, não é um órgão autossuficiente. A Defesa Civil precisa da educação ao lado dela, precisa de obras, precisa do pessoal da conservação, da manutenção, do trânsito, da segurança. Isso tudo é um sistema. Então a gente tem que estar interligado, tem que estar em comunicação constante para quando for requisitado, possa, junto com os demais atores, poder atuar. E aí eu falava também de tem outras tantas ideias e práticas que são assim muito efetivas em outros lugares, mas que infelizmente no Brasil, no geral, não é uma crítica pontual a A, B ou C, né? O gestor, muitas vezes até porque não sobra dinheiro no Brasil, né? Infelizmente. Por diversas fatores, situações, por diversos fatores. Então, assim, muitas vezes tem que priorizar uma área ou outra. E, às vezes, joga-se com a sorte. Não, vou torcer para não acontecer, mas a gente na Defesa Civil, a gente não pode jogar dessa maneira. Coronel, claro, me permita. Claro. A minha curiosidade é enorme. Vamos lá. Eu tenho uma escola, estou fazendo uma suposição. Sim. Numa comunidade de alto risco de deslizamento. É feito o monitoramento, me corrija se eu estiver errado, é feito o monitoramento naquela área através da Defesa Civil. Aquela escola X, ela tem a capacidade de ter atividades nas quais eu posso treinar os alunos para uma evacuação, um problema de enchente, um problema de incêndio, é mais ou menos isso? Basicamente isso, assim. Inclusive eu citei a chuva de 2010 no Bumba, não foi só em Niterói não, né? Eu fui para Niterói, mas o Rio de Janeiro... Estava debaixo d'água. Debaixo d'água. Inclusive foi a última maior tragédia que tivemos na capital do Rio de Janeiro. Morreram 56 aqui. E foi uma revolução. Né? E se a gente for falar de boas práticas, eu posso citar inúmeras depois disso. E se nós vimos, eu falava muito lá, enquanto eu era porta-voz, estive porta-voz da Defesa Civil em um determinado momento. Eu falava que a gente tinha números assim, muito impressionantes e que muitas vezes a gente nem usava. Porque, na verdade, não é vitória, né? Sim. Mas eu falava, eu podia dizer, naquela época, que nós chegou até uma morte em 2019, mas até início do ano passado, o ano de 2023, nós ficamos sem mortes por deslizamentos de terra na cidade do Rio de Janeiro. Aí você me pergunta, mas o que foi feito? Bom, além do implemento da Defesa Civil na escola, e eu sou fã de algumas pessoas, eu sou muito fã do Coronel Simões, foi nosso secretário de Defesa Civil, foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Eu falava até para ele, o senhor revolucionou a Defesa Civil, mas não recebeu os louros. Né? Porque ele, em determinado momento, algumas pessoas chegaram até a ridicularizá-lo por ele sugerir que fossem colocadas sirenes nas comunidades. Queriam arrancar, que ele não iriam mudar que sirene, botar sirene para quê? Não, a e sirene era são só mais fundamentais para salvar vidas. Brasil afora. Brasil afora. Né? Porque aquilo tudo ali era um sistema. Sim. Aí o advento das sirenes, né? Do sistema de alerta e alarme. Como o próprio nome já diz, ele alerta, né? Alarma a comunidade e a partir do treinamento ela faz com que pessoas morram menos. Se desloquem para saibam o que fazer no momento, né? Como a gente está falando de deslizamento de terra, depois de fortes chuvas, saibam o que fazer em determinado momento. E como isso é feito? Mas a partir de quê? Não, peraí, vamos estudar o índice pluviométrico. Olha, pessoas... a partir de tanto de chuva em um determinado momento, a terra desliza e tem pessoas morando aqui. Então vamos criar protocolos para que as pessoas saibam que se num determinado espaço de tempo choveram tantos milímetros, elas vão ser alertadas e vão ser orientadas para que se desloquem até o ponto de apoio. Vamos fazer isso, vamos treinar as pessoas, vamos qualificar a gente na comunidade, vamos qualificar o nosso pessoal da Defesa Civil para fazer isso. Aí, é só isso? Não.
A gente precisa de um radar autônomo na cidade do Rio de Janeiro, que a gente não pode ficar dependendo única e exclusivamente dos radares da Marinha, dos radares do governo federal. Aí o Rio de Janeiro adquire, a cidade do Rio de Janeiro adquire, à época, o mais moderno radar pluviométrico naquela época. É só isso? Não. No Alto Tijuca, desde lá de cima, na usina, no Alto da Boa Vista, até aqui embaixo a Praça da Bandeira, desde sempre a gente está acostumado a ver a Praça da Bandeira inundada. Sim. Meu filho tem 10 anos, nasceu em 2013. Meu filho nunca viu. Mas nunca viu não é porque choveu pouco, não. Já choveu bem mais do que as outras inundações. Mas foram construídos 5 piscinões embaixo da terra. Não dá voto. As pessoas nem veem direito. Mas a Praça da Bandeira não enche mais. A gente muito fala e questiona porque o objetivo principal é falar sobre política pública. E aí, quando você fala sobre política pública que, de fato, a gente vai pegando nos gestores e os atuais gestores, eles querem ser reeleitos, querem eleger politicamente os aliados e dá muito mais voto você construir uma praça, fazer uma ciclovia ou algo que seja mais visível. E a parte estrutural, que é justamente o que fica por debaixo da terra, o que as pessoas não veem de fato, mas que são fundamentais para a nossa sobrevivência, vou dizer até assim, claro. não é dado o devido respeito. Eu concordo em parte com você, não porque eu não saiba que isso é uma verdade, Sim. Mas eu não sei se é mais fé minha ou se é convicção, mas eu tenho fé que isso está mudando. As pessoas estão entendendo que o camarada que asfalta a rua é importante, mas o camarada que constrói o esgoto lá embaixo também tem sua importância. Sim. Né? Ele consegue se eleger uma vez, 2 vezes. Então, hoje o acesso à informação é muito maior. Então as pessoas estão mais exigentes Sim. nesse sentido. Espero que esteja, não seja só um sentimento, uma convicção minha. E, Coronel, eu acho importante a gente trazer aqui para esse podcast hoje a sua presença, porque nossa conversa ela não tem fim, né? Não tem mesmo. Se deixar, a gente vai embora. Até amanhã. Mas eu acho que é importante que a gente possa trazer para o nosso público, que a gente possa trazer para quem está nos ouvindo o seguinte: nós temos hoje um representante do Poder Executivo que está cedido para a Alerj, desempenhando seu papel brilhantemente. Não posso negar que quando o senhor chegou na Alerj era uma forma e revolucionou. Hoje nós temos um andar inteiro, né, do seu departamento, dada a importância que a nossa presidência deu ao papel do bombeiro, o papel da prevenção, que eu acho que é fundamental, do papel da defesa civil num prédio de mais de 30 andares. Esse prédio hoje que nós estamos, o Alerjão, ele já foi um prédio complicado, ele já abrigou SEAB, já abrigou outras secretarias no passado, e com o seu trabalho, não puxando sardinha, porque a gente não precisa disso, mas com o seu trabalho, a gente tem uma visibilidade hoje da atuação do Corpo de Bombeiros dentro da casa, justamente com isso que o senhor acabou de falar. Nós temos a visita de representantes de outras nacionalidades, nós temos visitantes, tem sempre alguém de olho, fiscalizando essas questões básicas de segurança no prédio. E eu queria te perguntar, Coronel, assim, qual hoje seria o seu principal projeto que está na sua gaveta que o senhor quer implementar na Alerj? Sim, obrigado. O seu menino de ouro. Primeiro, te agradecer, né? As palavras e vindas de você, eu fico feliz mesmo, porque a Flavinha é unanimidade na Alerj, né? É patrimônio da casa. Patrimônio. Já sou tombada. Patrimônio. Né? Cultural. Tem a etiqueta, com certeza, com certeza. Né? Fico muito feliz, Flavinha. Mas também, como eu falei, aumenta a minha responsabilidade. Com certeza. Né? Aí você me pergunta qual é o meu maior projeto. Hoje, na verdade, a gente, quando eu chego, a gente já estava no final de um contrato com a Brigada de Incêndio, aí vencemos todas as etapas, desde o projeto básico, lá o termo de referência, né, e a gestão do próprio contrato. Hoje a gente já está em vias, né, já houve a licitação, está em vias de uma nova empresa assumir essa parte de Brigada de Incêndio, e me deixa bastante inquieto, porque eu já queria que isso tivesse acontecido há muito mais tempo, mas no serviço público as coisas não acontecem no momento que a gente quer ou precisa. Né? Então a gente fica o tempo inteiro
tentando cobrir a cabeça sem descobrir o pé. E agora a gente vai ter um upgrade muito grande. O presidente entendeu isso assim, muito prontamente, que a gente tinha necessidade de ter um contrato maior para que pudesse dar atenção a todas as atividades que a Assembleia Legislativa desempenha. E aí, quando eu falo, e eu destrinchei isso, eu lembro que na minha primeira reunião entre os diretores da LERJ, o pessoal até brinca comigo, me chama de mensageiro, o mensageiro aí, o mensageiro. Porque, assim, fundamentalmente, por mais que eu procure não ser uma pessoa negativa, mas o bombeiro é... Prevenção. Eu tenho que pensar no pior. É claro. Em inúmeras situações. E aí eu vejo o Palácio Tiradentes, né, com a importância histórica que tem. Que responsabilidade, né? Muito grande. E as pessoas visitam o Palácio diariamente, Tiradentes. Nós voltamos a ter as sessões, né? Aquilo ali é um patrimônio inestimável, né? E eu lembro aí como bombeiro, eu lembro no Museu Nacional. Verdade. Né? Aí eu sou obrigado a lembrar dessas tragédias. Mas não tem como, eu lembro até, eu falo, sempre quando eu assumia, a gente até capitão, a gente tira serviço de comandante de operações. Eu servi bastante tempo no MER, no 2º GBM. Eu sempre falava para eles assim, olha, a gente está entrando em serviço agora, aquela preleção no briefing, né, que a gente fazia. Falei, olha, a gente está entrando em serviço agora, a gente tem que estar preparado para colisão de avião versus trem. Né? Isso aí. A gente pode só ser chamado para o famoso gatinho na árvore, mas a gente tem que estar preparado para o pior. Sim. Espera o melhor, se prepara o pior, né? Exatamente. Aí na primeira reunião que nós tivemos, eu já tinha feito o relatório das vulnerabilidades tanto do Palácio Tiradentes quanto do Alerjão, e aí eu recebi esse apelido carinhoso de mensageiro do apocalipse da LERJ. Né? Mas é verdade, porque assim, a gente tem atividades sendo desempenhadas às vezes concomitantemente, no Palácio Tiradentes, e aí, no plenário do Tiradentes, nas salas de audiências, na biblioteca, no arquivo do Tiradentes. E se nós formos para o Alerjão, a gente tem plenário, galeria, tem a Escola do Legislativo, que é também outro patrimônio onde há... Às vezes as pessoas não veem, né? Que está todo mundo dividido ali por andares. Tem as atividades nas comissões, tem as atividades no 21º, tem os gabinetes. São 30 andares trabalhando simultaneamente. 33, que as pessoas também não veem. Mais 3 para baixo, os subterrâneos, onde tem as casas de máquina também, as oficinas. Aquilo ali é um mundo, onde chegam a circular nos dias de pico mais de 6.000 pessoas por dia. Umas 5.000. Aí disseram que eu era o responsável pela segurança desse pessoal. Aí eu, peraí então vou falar para eles o que eu acho que realmente a gente tem que dar atenção. E tive muito do que você falou aí de implementar algumas medidas, eu fico feliz que isso seja perceptível às pessoas, né? Que essa é a ideia, para que as pessoas se sintam seguras, seja para desempenhar a atividade legislativa, seja para visitar a LERJ, seja para como nós, para trabalhar lá dentro, para ter um ambiente seguro. Tá muito, eu quero fazer muito mais, mas fico feliz pelo suporte que eu tenho recebido para que a gente já tivesse caminhado um pouquinho. E aí, sendo bem prático, respondendo mesmo a sua pergunta, com esse novo contrato e a gente podendo ter mais gente qualificada nesses pontos, inclusive que eu te falei, escola, auditórios, comissões, plenário, galeria, Palácio Tiradentes, departamento de transporte, coitada a Brisa lá, diretor e o Ari, né, ficavam esquecidinhos lá, mas a gente só lembra quando precisa deles, e lembra, sempre precisa. Né? Então a gente vai poder dar mais atenção. E aí eu acho que alguns outros projetinhos menores que vão ser, inclusive, mais perceptíveis. Todo mundo me pergunta, me cobra mesmo. E eu não tenho problema nenhum em ser cobrado, não. Nenhum mesmo. Coronel, quando é que a gente vai ter o exercício simulado? Eu já queria ter feito há mais de um ano. É isso que eu ia falar. Né? A gente vai fazer. Estou esperando chegar a outra brigada, a gente qualificar esse pessoal que vai chegar para nos dar um suporte maior. E aí sim a gente vai planejar, a gente vai fazer, vai realizar os simulados, vai estabelecer um novo plano de emergências que contemple não só a questão da evacuação, mas em acidentes menores, de como proceder
Pessoal, o estudo tá em processo, mas vai sair. Eu ia até complementando aí a sua fala, Coronel, eu ia até falar a respeito dos elevadores, né? Porque existe um pânico muito grande do pessoal. E Flávia, já fiquei presa no elevador. Para quem não conhece o elevador da Alerj, você do lado de fora aperta o teu andar, não temos ninguém dentro para administrar os andares, e ele automaticamente ele sobe e desce. Mas por um pico de luz, eu apertei meu andar, ele subiu, desceu, e eu tava com a porta fechada. Aí, de repente, ele me para assim do meio do nada e eu sozinha no elevador. Eu passei mensagem Filme de terror, hein? Nossa, eu passei assim a mensagem pro segurança do meu andar. Falei, pelo amor de Deus, chama o elevador. Aí eu me lembrei qual era a letra do elevador. Eu falei, eu não lembro agora se era K ou se era L. Eu falei, chama o elevador tal. Aí ele, por quê? Eu falei, tô presa aqui dentro. Ele, peraí, doutora, peraí que eu já vou chamar. Então, quer dizer, o grande pânico hoje no nosso prédio, Coronel, até levando para teu lado aí, é essa possibilidade de a gente ter esse treinamento do elevador. Né? Porque a gente tem muitos elevadores, como você disse, quase 6.000 pessoas circulando em dias de grande movimento. E assim, eu acho que com esse treinamento, com essa experiência que você tem, com um número maior de pessoas capacitadas, eu acho que mais segurança a gente vai conseguir trazer para os nossos visitantes. Nós que somos funcionários, a gente pelo menos tem uma noção. Opa, tem um departamento de prevenção, de defesa civil, calma, eles têm monitoramento da câmera, eles estão vendo a gente aqui. Mas que para quem nos visita, eu acho que é importante a gente trazer nesse podcast, Coronel, que a Alerj, ela tem essa preocupação muito grande de você levar do executivo para o legislativo o maior número de pessoas capacitadas para te levar informação. Né? A gente tem um número X de funcionários que hoje estão à disposição do nosso departamento, mas todos eles são capacitados. Exatamente. Se você tiver, por exemplo, eu tenho uma experiência lá no meu gabinete, Pedro, que é muito engraçada. Uma certa pessoa foi esquentar alguma coisa no micro-ondas e saiu uma fumaça assim absurda na ocasião. Imediatamente a brigada já estava lá. O nosso sensor detectou a presença de fumaça e imediatamente eles chegaram lá. Eles falaram, doutora, tem alguma coisa aí, pegou fogo, não sei o quê. Eu falei, não, foi uma pessoa que esquentou uma comida aqui e tal. Então, assim, por mais que pareça uma redundância a gente falar isso aqui nesse podcast, mas nós temos hoje o orgulho de ter na Alerj profissionais da área de segurança, na área do Corpo de Bombeiros e, principalmente, uma presidência que está preocupada na prevenção do pior. Que é isso que a gente traz para o nosso podcast hoje. Infelizmente, a gente tem que terminar porque a nossa conversa é maravilhosa. Pena mesmo, é que a gente poderia ficar mas aqui eu deixo para o Pietro fazer as considerações finais aqui, né, Pedro? Não, então, a gente, se for falar nesse assunto de segurança, principalmente com as questões dos fenômenos da natureza, né? A gente tem aí recentemente várias situações que a gente passou na Baixada, no Rio, região serrana, mas a gente vamos deixar para uma próxima etapa aí, um próximo momento, porque o nosso tempo está curto. Eu queria, assim, já te agradecer novamente. Pô, muito obrigado aí por ter nos atendido, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Esse momento é um momento muito importante, principalmente para quem está escutando a gente. A gente teve teve o nosso primeiro episódio solto lá no ar, né? E as pessoas têm dado um feedback para a gente muito importante, até mesmo na forma que a gente vem conduzindo. A gente está aqui para poder falar sobre política pública, para entender um pouco de determinados momentos, setores ou pessoas que realmente influenciam e fazem acontecer. E assim, a gente sabe que hoje a gente tem políticos atuantes, eleitos pelo povo, mas por trás deles, Coronel, a gente tem a Flávia, o Pietro, o Coronel, que de fato fazem a roda girar, o motor andar. Então, assim, é muito importante. Vou te parabenizar também. Flávia já fez todas as honras, mas obrigado por todo o trabalho feito na casa. Uma ótima escolha feita pelo presidente Rodrigo Bacelar. E assim, espero que depois dessa nova aquisição de material humano que de fato vai vir e qualificado, a gente possa ainda mais ter segurança. Eu vou te falar que quando eu sou da Baixada Fluminense, eu trabalhava na Câmara junto com o antigo vereador e hoje deputado estadual Filipinho Raves. Quando eu conheci a Alerj, eu falei assim, cara, é um mundo. É uma estrutura inimaginável, como você falou, a quarta maior no país, e que faz jus porque são
diversos andares trabalhando simultaneamente, de Verdade. forma... Pluralidade de pessoas. assim, Totalmente. a gente, nos bastidores, a gente vê essa questão ideológica de um lado ou do outro, mas a gente não sente de fato trabalhando, porque todo mundo está imbuído realmente em fazer as coisas Exato. acontecerem para o povo. E isso é muito importante, porque quem está de fora acha que é de direita, é de esquerda, é centrão. Não, e de Não. fato as coisas acontecem. A gente defende uma bandeira, uma ideia que a gente tenha lá, só que o objetivo realmente é trazer o melhor para a Com população. certeza. E com certeza você cuidando dessas pessoas, de fato faz assim, muita diferença dentro do universo de 6 mil pessoas, 5 mil e poucas pessoas lá, faz muita diferença. Queria te agradecer mais Pô, uma vez aí. Eu que E agradeço. Nosso podcast está de portas abertas aí para ideias, para voltar novamente futuramente aí. Então, pessoal, Fala Pública tá aqui, tá no YouTube, tá no Instagram. Sigam-nos e tragam as suas ideias aos nossos ouvidos. Fala Pública não tem partido, Fala Pública é o seu canal e, principalmente, nós estaremos sempre aqui dispostos a te ouvir. Mais uma vez, obrigada, Coronel Lauro Boto, e a todos vocês que nos acompanham na internet. Um grande abraço, estaremos juntos. Fala Pública no próximo episódio, teremos outro convidado, aguarde aí. E outra, Coronel, nossa conversa ainda não acabou aqui, Não, né, Pedro? Não, vamos com lá. certeza. Teremos o segundo capítulo do Coronel Lauro Boto aqui. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus, até a próxima. Fala Pública de vocês.